Relacionamentos são espelhos. O que os seus têm refletido? Amor ou indiferença? Alegria ou descontentamento? Paz ou conflito? Porque no fim, os nossos relacionamentos revelam quem está governando o nosso coração. Espelhos. O que os nossos relacionamentos refletem? Eu queria que você imaginasse 3 cenas. A primeira delas é que você acorda pela manhã e você entra no seu carro para ir para o seu trabalho ou então para fazer o que você tem que fazer, e você acabou de orar, você teve um tempo ali para ler as Escrituras, e talvez você está lá dirigindo o seu carro, ouvindo uma canção, alguma coisa assim, e de repente, alguém vem cortando você, com tudo, pela direita, e entra na sua frente, e ainda te dá aquela baita buzinada. Ninguém precisa levantar a mão, ok? Quantos devolveriam a buzinada? Quantos? Eu falei que não precisava levantar a mão, mas a turma tem gente corajosa, né? Quantos iriam talvez dizer: ô, seu filho de um filisteu? Uma segunda situação: você está lá na sua casa com seu esposo. Esse funciona só para quem está casado, né? Com seu esposo, você coloca a panela de arroz e ele está vendo o jogo. Está vendo o jogo do Corinthians, vendo o jogo do Palmeiras, São Paulo, sei lá, está vendo o jogo lá do time que ele torce. E aí você chega para ele e diz assim: amor, eu deixei a panela ali, eu vou ter que estender as roupas que está na máquina de lavar, então preste atenção, porque já está secando a água, porque senão vai queimar. Então fique de olho. Não, pode deixar, fica tranquilo. Daqui a pouco você chega correndo dentro de casa, porque está aquele cheiro de queimado, né? E o marido que está do lado, na sala, você estava lá no fundo, você sentiu o cheiro, mas ele está na sala, do lado, e ele não sentiu o cheiro. Aí você diz: amor, o arroz! E ele fala: que? Nossa, o arroz, né? Quantas aqui? Ok, não precisa nem fazer a pergunta. Quantos aqui ficariam muito irritados, muito bravos, não falariam apenas assim: amor, o arroz. Depois do amor, o arroz, ia vir, né, as outras coisas a mais. Terceira situação: você está com um projeto na sua empresa, no ambiente onde você trabalha, com a sua equipe, sendo desenvolvida, um projeto importante, e está tudo sendo elaborado, e você tem aquela grande expectativa de ver esse projeto sendo apresentado, quando de repente, alguém que também trabalha na empresa, toma a frente e apresenta o projeto, que na verdade era seu projeto, como sendo dele. Quantos aqui iriam reagir com isso é um absurdo, iria discutir com o cara e brigar, e tentar mostrar: escuta, a gente, minha equipe vem trabalhando com esse negócio aqui há meses, e agora o cara vem e... Situações diferentes, que muitas e muitas vezes expressam para a gente uma circunstância que expõe a nossa indignação, expõe a nossa raiva, o que flui da gente, é isso. E não paz. A nossa sociedade entende a paz assim, como um reflexo
das circunstâncias que nós enfrentamos. Então você está em paz na hora que você está lá, antes de sair de casa, não é? Orando, lendo a Bíblia, quando você entra no carro e você está dirigindo com aquela música de louvor, mas de repente, a circunstância, acontece uma situação, e aí a nossa perspectiva no que diz respeito à nossa sociedade é dizer, não, é isso mesmo, está certo, mas o cara merecia nada, o marido merecia a bronca da esposa, o colega de trabalho, né, merecia o seu confronto. E todas essas circunstâncias são circunstâncias que na verdade roubaram a sua paz. Mas veja, no reino de Deus, isso que nós chamamos de paz não é um reflexo das nossas circunstâncias. No reino de Deus, isso que nós chamamos de paz é um reflexo daquilo que nós carregamos nas nossas vidas. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que Paulo está dizendo quando ele fala contra essas coisas não há lei é, você não precisa de nada externo para fazer com que essas coisas funcionem. Elas são inerentes, elas estão em você. Se você se torna um seguidor de Jesus, ok? Não apenas diz que você é cristão, ok? Mas se você se torna um seguidor de Jesus, qual é a diferença de um cristão de um seguidor de Jesus? Um seguidor de Jesus está aprendendo a viver a vida dele com a vida de Jesus, ok? Ele recebe a presença do Espírito Santo de Deus, a vida de Jesus nele, e agora ele começa a aprender a viver a sua vida a partir daquilo que ele vê na vida de Jesus. E as Escrituras dizem que isso, então, está presente em nós. Veja, paz, o fruto do Espírito é paz. Jesus nos diz que uma das bem-aventuranças que nós carregamos é essa de sermos pacificadores. Por que nós carregamos essa bem-aventurança de sermos pacificadores? Porque nós temos paz. Você não pode dar aquilo que você não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se Jesus diz que uma das bem-aventuranças, certo? Uma das graças de Deus, uma das formas de sermos agraciados por Deus, é nós sermos pacificadores, é porque a realidade da paz de Deus está inserida em nós. Ele diz em Mateus 5, 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu acho isso muito interessante. Veja, Jesus identifica a nossa identidade em Deus a partir da nossa promoção da paz. Ou seja, sermos promotores de paz nos identifica com Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso é assim porque Deus, o Deus que é revelado através da vida de Jesus, Ele é o Deus da paz. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 16, verso 20, e o Deus da paz, veja, e o Deus da paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. O Deus da paz. Então, nós somos pacificadores. Isso nos identifica como filhos de Deus, porque Ele é o Deus da paz. E o ponto que eu quero conversar com vocês essa manhã é como nós refletimos isso. Como nós refletimos a paz? Veja, não é como você recebe a paz. Se você anda com Jesus, se Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, se você entendeu quem Ele é e você se relaciona com Ele, você tem a paz. Ok? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, disse Jesus. Você tem a paz. O ponto é como nós refletimos aquilo que temos. Ok? Como nós manifestamos aquilo que já está em nós. Falhando a voz aqui. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12.
Romanos capítulo 12. Nós vamos dar uma olhada aí nos versos 9 até o verso 21. Veja aqui a palavra de Deus, ela está nos dando através do apóstolo Paulo uma série de instruções, ok? De como é que nós vivemos a nossa vida, modelados pela vida de Jesus no nosso dia a dia. O que Paulo faz nos 11 primeiros capítulos da carta dele aos Romanos é explicar para a gente quem Jesus é e o que ele fez. Ou seja, é o Evangelho. E a partir do capítulo 12 ele começa a dizer como é que isso que Jesus é e o que ele fez é prático na nossa vida, como afeta a nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações, seja no casamento, seja com os filhos, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade, seja como comunidade de cristãos, como o Evangelho afeta a nossa vida no nosso dia a dia. E nesse trecho, nessa sessão aqui, ele vai dar várias dicas e várias orientações para a gente a respeito disso, e entre elas está essa perspectiva de como a paz é refletida através de nós. E a primeira questão que eu quero levantar aqui a partir desse texto para a gente, é que para a paz ser refletida, nós precisamos optar pelo amor. Olha como ele começa dizendo assim: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Ele acabou de falar do Evangelho, ele acabou de explicar o Evangelho, ele entra nessa perspectiva prática, e uma das primeiras coisas que ele enfatiza para a gente é que nós precisamos optar pelo amor, escolhermos o amor. E é interessante porque ele fala sobre essa escolha do amor a partir dessa dimensão de que o amor, ele não exime a realidade daquilo que é mal. Logo em seguida ele diz: odeiem o que é mal. Às vezes nós temos essa ideia equivocada, né? Que se a gente ama, então a gente não odeia. Mas veja, ódio não é oposto de amor. É interessante isso, né? O fato é que tem coisas que você tem que odiar. O mal tem que ser odiado. Ok? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Tem coisas que nós não podemos gostar. Tem coisas que nós não podemos apreciar. Tem coisas, na verdade, que nós olhamos e nós temos que, de acordo com as Escrituras, odiar. Odeie o mal. Apegue-se àquilo que é bom, ou apegue-se ao bem. Veja, quando nós pensamos no Evangelho, a gente vai perceber que isso funciona assim, com Deus. Deus, ele está irado com a humanidade, por conta da nossa rebelião. Ele está irado com a humanidade, por conta da nossa rebelião. Mas, olha que interessante, em sua ira, ele opta pelo amor. Entende? Ele não está olhando para a humanidade, olhando para o caos que nós geramos, dizendo assim: não, eu não ligo para isso, está tudo certo, eles não... Não, ele olha e ele diz: isso é abominável, eu detesto isso. Mas aí como ele responde a isso que ele olha e vê como abominável, a isso que ele detesta na vida da gente? Ele responde com o seu amor. Ele responde com o seu amor. Jesus é o promotor da paz de Deus que nós desfrutamos. Carta aos Romanos, ok? Eu vou dar uma passeada nela. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois. Ou seja, Deus olhou para aquilo que é abominável e odioso para Ele, e Ele respondeu a isso com a realidade do seu amor. E a resposta que Ele dá a partir da realidade do seu amor gera paz com Ele. Porque aquele que é paz
que é Jesus, aquele que promove a paz com Deus, que é Jesus, é a expressão do amor de Deus para com aqueles que antes eram seus inimigos. Então, na mesma carta, Paulo vai dizer no versículo 8 de Romanos 5, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos, ele diz, pecadores, quando ainda éramos inimigos. Deus nos amou e Cristo morreu por nós, promovendo a paz, quando nós ainda éramos inimigos. Percebe? Quando nós estávamos nesse estado de ódio, né? De algo que Deus olha e Ele abomina. Mas o que Ele fez não foi esperar que a gente resolvesse a nossa questão, o nosso problema, para que então Ele pudesse se reconciliar com a gente, para que então Ele pudesse estar em paz com a gente. Não, Ele responde à realidade do pecado com o amor dele, que muda as coisas, que transforma as realidades e que promove a paz entre aqueles que eram seus inimigos e ele. A paz, então, caminha de mãos dadas com o amor. Portanto, se nós amamos, nós vamos liberar paz. Se nós amamos, nós vamos liberar paz. E esse é o nosso desafio. Nós precisamos orar pedindo ao Senhor que Ele derrame amor no nosso coração. O Espírito, a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus é derramado em nosso coração, através do seu Espírito. Então, amor e paz andam juntos. Se você ama, você vai viver em paz. Percebe? Não é que não haja conflito, mas é que por causa do amor, você estabelece a realidade da paz. Então, a paz flui de nós quando nós fazemos a opção pelo amor. Mas a paz também vai fluir de nós quando nós optarmos pela bênção. Olha o verso 14. Paulo diz assim, Romanos 12, 14. Paulo diz: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem, não amaldiçoem. Veja, hoje, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, a igreja de Jesus, estou falando de forma geral, ok? Precisa aprender isso. Porque nós estamos num universo hoje, expostos, né, o tempo todo. A internet criou esse ambiente, onde você vê as pessoas fazendo colocações a respeito de várias circunstâncias e situações, e muitas vezes, aqueles que se afirmam cristãos, aqueles que se afirmam seguidores de Jesus, respondem a essas situações com maldição. Veja, eu consigo entender uma pessoa que não conhece Jesus, não crê nele, não se relaciona com ele. Eu consigo entender essa pessoa olhar para mim, ou olhar para cristãos, olhar para a igreja, olhar para aqueles que são seguidores de Jesus e falar todo o mal a respeito dessas pessoas, a respeito de nós. Eu entendo. As pessoas dão aquilo que elas têm. Elas não podem dar coisa diferente. Agora, o que eu não entendo é uma pessoa que se diz seguidor de Jesus, que se diz cristão, um discípulo de Jesus, reagir a isso da mesma maneira, amaldiçoando a pessoa, praguejando contra ela, falando também um monte de absurdos sobre a pessoa. E veja, não é o ponto, não é se é verdade ou não é verdade, não é esse o ponto. Às vezes aquilo que a gente está falando é até verdade, mas o apóstolo Paulo diz para a gente que nós devemos dizer a verdade em amor. Percebe? Então, é uma questão de opção da parte da gente. Abençoem, e Paulo é claro aqui, abençoem aqueles que perseguem vocês. É fácil a gente abençoar aqueles que concordam conosco.
É fácil a gente abençoar aqueles que gostam da gente. O desafio é abençoe aqueles que os perseguem. Por quê? Porque é nesse contexto em que você tem o conflito. Como eu já disse, na nossa sociedade, a paz, ela tende a ser uma reação às circunstâncias que nos cercam. Portanto, nós tendemos a ser reativos, não é? Você está no trânsito, toma uma fechada, pá, reage, né? Ou, sei lá, qualquer coisa, alguém fala meio atravessado com você, às vezes na sua casa mesmo, o marido, a esposa, o pai, o filho, né? E pum, né? Nós temos a tendência de ser reativos. Mas Jesus nos ensina a sermos ativos, não reativos, ativos. Nós temos o poder do Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Nós estamos carregando o caráter de Jesus em nós. Nós estamos. Isso não é uma ideia, um conceito. Entende? Isso é real. Ele é uma pessoa real. E ele veio, e a presença dele está em nós, através do Espírito, de forma real. Então esse poder está dentro de nós. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos entender que nós temos a escolha de liberar bênção no lugar de maldição sobre a vida das pessoas com quem nós nos relacionamos e nos ambientes onde nós convivemos, onde nós vivemos, convivemos, entramos. Nós temos, está em nós. É uma realidade. Abençoe, libere bênção. Para sermos abençoadores, nós precisamos abrir mão de buscar por justiça própria. Então o apóstolo Paulo diz: abençoe aqueles que te perseguem, abençoe, não amaldiçoe. E aí, nos versículos 19 e 21, ele vai dizer assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, para nós sermos abençoadores, nós precisamos abrir mão da nossa autojustiça. As Escrituras dizem para a gente que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A maioria das vezes, quando a gente evoca a nossa autojustiça, o que nós estamos evocando, na verdade, é vingança. O que a gente quer, na verdade, é vingança. Eu queria que aquele miserável morresse a beliscão. Né? É vingança que a gente quer. Nós chamamos de justiça, mas na verdade é vingança. Olha o cenário da nossa nação. Olha o cenário político que nós temos vivido. Olha as situações que têm sido feitas por aqueles que deveriam ser promotores da justiça. E diga para mim se o que eles chamam de justiça é justiça e não vingança. É vingança. Não é justiça. E eu torno a dizer, eu consigo entender isso acontecendo da parte dessas pessoas. Eu não consigo entender isso acontecendo da parte de pessoas que dizem: eu sou um seguidor de Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo para a gente: olha, você precisa abençoar a vida das pessoas. A paz é liberada a partir do momento que você abre mão da sua autojustiça, do seu desejo de justiça própria, e você libera no lugar disso a bênção de Deus sobre a vida das pessoas. E aí vem aquela grande questão nossa, né? E por isso que ele coloca isso: mas e a justiça? Deixe com Deus. Deixe na mão dele. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Uma forma prática da gente fazer isso é não sermos, então, reativos nas nossas falas. Eu quero trazer isso bem para nós, ok? Então, quando você está lá, naquele momento, né, na sua casa, e acontece alguma coisa entre você e o seu esposo, ou entre você e seu filho, certo? E que não está correto, não está certo mesmo, ok? Mas ao invés de você ser reativo ao que aconteceu, respira primeiro.
Ok? Pense, eu vou liberar uma palavra de bênção aqui sobre essa situação. Veja, nós não precisamos dar respostas imediatas. Nós não precisamos de reações imediatas. Nós não precisamos reagir e falar sem oração, sem ponderação. Talvez você se identifique com isso. Hoje nós estamos mais na era do WhatsApp, né? Mas assim, isso acontecia comigo muito com o e-mail. Não acontece mais com o WhatsApp porque eu aprendi no e-mail, então eu não trouxe para o WhatsApp. Mas às vezes eu recebi um e-mail de alguém falando um negócio que era um absurdo. Não tinha nada a ver. E aí o que eu fazia? De bate-pronto, eu respondi o e-mail. E aí eu respondi o e-mail, de bate-pronto, com o meu coração inflamado com aquilo que eu tinha acabado de ler. Entende? E que, de fato, não correspondia à verdade ou qualquer... Mas o que isso gerava para mim era conflito. Não promovia a paz. Percebe? Não liberava a paz. Gerava mais conflito. Porque eu respondi, então você recebe lá um e-mail do seu, sei lá, né, do cara da sua equipe que está abaixo de você, ou do seu subordinado, alguma coisa que... E você, pá! Cara, recebe o negócio. Eu comecei a aprender isso, porque eu comecei a ver, cara... Aí eu começava a receber o e-mail, e eu dizia, ok, vou guardá-lo aqui. Eu tenho que respondê-lo, mas eu vou guardá-lo aqui. E aí, eu passava o dia orando, trabalhando, fazendo minhas coisas, mas orando. Senhor, eu tenho que responder aquilo. No dia seguinte, ou mais tarde, quando eu ia responder, eu respondia, tratava da situação, mas eu já respondia com um espírito de paz, sabe? Liberando paz e não conflito. Então, da próxima vez que o arroz queimar na sua casa, você chega no seu esposo, dá um beijo nele e diz, amor, você é tão maravilhoso, mas você esqueceu do arroz. Ok? Você esqueceu do arroz. Da próxima vez que alguém buzinar para você, você diz, Senhor, eu abençoo aquela pessoa, ele está com muita pressa. Eu acho que ele deve estar correndo para resolver algum problema. Então, Deus, ajude-o, em nome de Jesus. Opte, é uma escolha, entende? Opte, abençoe, abençoe. O cara falou de você, você vira para ele e fala, cara, você é um cara joia, quero te abençoar. Você está nervoso por quê? Está tudo certo, pode passar, pode ficar com a vaga. Aí você fala, Ricardo, isso é muito difícil. Para nós é impossível, não, porém, para Deus. É a resposta que Jesus dá aos discípulos. Ok? E aí você lembra que você tem Deus vivendo dentro de você. E você vai falar para ele, Senhor, eu preciso da sua ajuda aqui, para liberar paz. Mas tem uma terceira questão. Você precisa optar por liberar intencionalidade. Nós precisamos optar pela intencionalidade. Veja, optar pelo amor, optar por bênção, por liberarmos bênção, e precisamos optar por intencionalidade. Em Romanos 12:18, Paulo fala assim, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Eu sei, o que vai brilhar para você no texto que eu li é, se possível. Se possível.
Tá vendo? É se possível, tem uns casos que é impossível. Mas veja, o que ressalta, na verdade, no texto, é no que depender de vocês. Não é no que depender do outro. No que depender de você, esposa. Tenha paz no seu casamento. No que depender de você, marido, tenha paz no seu casamento. No que depender de você, pai e mãe, tenha paz na relação com seus filhos. No que depender de vocês, filhos, tenha paz na relação com seus pais. No que depender de você, tenha paz no seu ambiente de trabalho. Percebe? No que depender de você, tenha paz no ambiente da comunidade. No que depender de você, tenha paz no trânsito. É o que depender de você, não é o que depender do outro. Você não pode fazer nada, entende? Pelo outro. Então, é uma questão sua, é uma responsabilidade sua. Intencionalidade tem a ver com aquilo que nós podemos fazer, no que depender de nós, não no que depender das pessoas. A intencionalidade para promovermos essa liberação da paz, ela é expressa por nós, porque nós somos pacificadores. Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Então você precisa se ver como um pacificador. Você precisa se identificar como um pacificador, entende? E aí você vai promover paz. Veja, eu treinei karatê por muitos anos na minha vida. Eu comecei a treinar com 14 anos, certo? E treinei muitos anos. E o meu sensei é um oriental, né? É um japonês. Mais tarde ele se converteu e agora ele tem... Mas quando eu treinava, ele tinha realmente uma filosofia de vida assim, de Budô, ou seja, de guerreiro, não é? Aquele negócio. Então, eu sempre aprendi, quando eu treinava karatê, eu nunca treinei karatê, embora eu tenha competido, nunca foi um karatê para competição, essas coisas, porque não era essa filosofia da escola de karatê que eu fazia parte, do dojo. Era essa filosofia de samurai, essa filosofia de guerreiro. Não é? Então, eu sempre aprendi que eu nunca deveria usar, ok? O karatê com alguém. Eu deveria evitar ao máximo. Mas se algum dia eu tivesse que usar, no máximo, com 3 golpes, eu deveria ter eliminado a pessoa. Ou seja, seriam numa situação de vida ou morte, trocando em miúdos, né? E eu deveria, no máximo com 3 golpes, matar a pessoa. Ok? Então isso formou a minha cabeça, a minha mente. E eu nunca saí pensando em matar os outros, nunca quis matar ninguém, mas isso era tão forte, ficou tão forte, que era muito comum eu andar na rua, alguma dessas coisas eu tenho até hoje, por exemplo, eu chego num restaurante, eu não consigo sentar num lugar que eu fico de costas para a entrada, eu tenho que sentar e eu tenho que ver, não é? São coisas inerentes assim. Ah, mas você não confia em Deus? Então, eu confio, mas é um negócio que quando eu vejo eu já fiz, né? Eu quero sentar num lugar, não é? Mas veja, o que eu quero dizer é que eu andava na rua e às vezes eu via uma pessoa vindo na minha direção, um cara vindo na minha direção, e de repente eu percebia que eu estava pensando que se ele me atacasse, como eu revidaria, como eu lidaria com aquilo. Então, muitas vezes assim, do nada, a pessoa vinha andando para mim, do meu lado, um cara, e eu vinha e eu pensava, bom, primeiro eu quebro o joelho dele, depois eu dou uma na garganta, aí já eliminou. Se precisar, ainda dou um empi nele. Passava por ele e estava tudo tranquilo, mas isso vinha na minha cabeça, entende? Veja, eu me tornei um seguidor de Jesus, eu era seguidor de Jesus, eu andava com isso, e isso muitas vezes passava na minha cabeça. Aí eu fui andando e me tornando cada vez mais íntimo, né, do Senhor. Com 50 anos de idade eu parei de treinar karatê. 2 fatores. Um era tempo, mas o fator principal é que o Espírito Santo de Deus começou a colocar no meu coração: você precisa amar as pessoas, e você precisa liberar paz sobre a vida delas. E quando as pessoas
vão chegando perto de você, você está pensando em como matá-las. Sabe, ele começou a falar isso comigo, e eu comecei a pensar, cara, esse negócio não está dando certo. Isso não está funcionando. De fato, como eu posso ficar pensando em como eu vou machucar alguém, sabe, atacar alguém, quando na verdade o que eu preciso é amar essa pessoa, Então eu resolvi que era o momento de eu aposentar isso. E aposentei. Mas o que eu quero dizer com essa ilustração percebe? É a sua intencionalidade. É você que vai ver como você pode ter paz. Paulo fala no verso 16, tenham o mesmo modo de pensar. Veja, essa é uma forma da gente ser intencional nas nossas relações. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, uma das formas da gente manter relacionamentos de paz, da gente ver o reflexo da paz que está em nós sair, fluir de nós nas nossas relações, é a gente pensar concordemente, é a gente ter uma postura humilde e não orgulhosa. Veja, dentro da nossa casa, na nossa empresa, no emprego que a gente está, na vida da igreja mesmo, nós vamos ter pessoas com pontos de vista diferentes, com ideias diferentes, e se a nossa postura for, eu preciso fazer com que o meu ponto de vista prevaleça, nós vamos ter um ambiente de conflito, nós não vamos ter um ambiente de paz. Quando nós estamos diante de conflitos, nós precisamos ser intencionais para promover a paz, no lugar de intensificar o conflito. Eu gosto de usar esse exemplo, quando você vê um fogo, alguma coisa pegando fogo, você tem que ir com um balde de água, mas muitas vezes a gente vai com um balde de gasolina, não é? E a gente complica mais, a gente intensifica o conflito. Então tem uma situação lá na família que está de desencontro, ao invés da gente ir com uma palavra pacificadora de paz, não, a gente fala, não, mas é mesmo, eu acho que o Joaquim é que está certo, pronto, não, mas Joaquim, começa aquela bagunça, aquela briga, aquela coisa. Não, veja, tem um texto interessante, Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 3, Paulo fala assim, peço a Evódia e peço a Sintique, presta atenção nisso, que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Então, como é que tem o mesmo modo de pensar uns para com os outros? Como? Como um palmeirense pode ter o mesmo modo de pensar que um corintiano? Não tem jeito. Não tem jeito. Tem, no Senhor. Então, lá, no texto de Filipenses, peço a Evódia, peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. O que ele está dizendo? Ao invés de cada uma ficar querendo defender o seu ponto de vista, pensem como o Senhor pensa. Porque se a Evódia pensar como o Senhor pensa, e a Sintique pensar como o Senhor pensa, vocês vão pensar da mesma maneira, da mesma forma. Agora, o texto continua. Olha o que ele diz. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, a pessoa para quem ele está se dirigindo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então o que ele está dizendo? Há um conflito entre Evódia e Sintique. Eu peço para Evódia e peço para Sintique, pensem iguais, pensem da mesma maneira. Como? Volte a mente de vocês, o pensamento de vocês para Jesus. Se cada uma fizer isso, vocês vão pensar igual. Aí ele fala para o cara, e você, fiel companheiro de julgo, ajude-as nisso. Ou seja, jogue água nesse conflito, não jogue combustível. Gente, quantas vezes a gente inflama um conflito? Quantas vezes a gente está dentro de qualquer circunstância e situação de relacionamento, na empresa ou qualquer lugar, e a gente ouve algo, e ao invés da gente matar aquilo, a gente, chegou até aqui, mas aqui não vai para frente, a gente alimenta. Em casa, seja o que for. Um sofisma que tem sido apregoado, um sofisma é uma mentira que tem um jeitão de verdade, ok?
um sofisma que tem sido apregoado no nosso mundo e que tem, infelizmente, dominado a mente de muitos, é que a gente tem que escolher um lado. A gente tem que escolher um lado. Diante de um conflito, diante de pontos de vista diferentes, você tem que tomar um partido. Você tem que tomar uma posição. Se é de Evódio ou se é de Sintique. E se você não tomar, você é um isentão. Olha lá o isentão. Isso é um sofisma dentro da nossa sociedade. Sabe qual é o problema? O problema é que quando nós fazemos isso, isso alimenta a guerra, isso alimenta a contenda, isso não promove a paz. Não promove a paz. Veja, eu não preciso tomar nenhum partido diante de conflitos, diante de posições, porque eu já tomei a minha posição, eu já fiz a minha escolha. E sabe qual foi a minha escolha? A minha escolha foi, eu vou andar ao lado do príncipe da paz. Essa foi a minha escolha. Eu vou andar ao lado do príncipe da paz. Então eu não tenho, veja, eu não estou dizendo que nós não podemos ter as nossas opiniões pessoais. Claro, todos nós podemos ter. O que eu estou dizendo é que eu não devo usar as minhas opiniões pessoais, ok? Para alimentar um conflito. Eu posso, intencionalmente, escolher a paz. Escolher liberar a paz. A nossa intencionalidade para com a paz, ela também passa pelo nosso próprio comportamento diante dos conflitos que nós enfrentamos. Já li o versículo, mas, de novo, verso 17, 12 e 17 de Romanos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Novamente, nós temos poder sobrenatural vivendo em nós, que nos capacita para isso. Veja, por favor, você precisa entender isso. As escrituras, elas não estão dizendo para a gente tentar fazer coisas. Ela está dizendo, vocês podem fazer essas coisas. Essas são realidades que fluem da vida de vocês. Não é, vocês precisam se esforçar para ser assim. É, vocês precisam acreditar que essas realidades estão aí e elas vão fluir de você. É uma questão de transbordamento. É uma questão de reflexo. Não é uma questão de esforço. A palavra de Deus nos diz, em Efésios 5, 15 e 16, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Ah, como é que é isso? Como é que se vive como sábio e não como tolo? Bom, lê Provérbios. Provérbios te ensina como você vive como uma pessoa sábia e não como um tolo. Tem um monte de orientações lá. As escrituras te mostram isso. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente também em Colossenses 4, 5, 6, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo que a palavra dita, olha isso, por vocês sejam sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Isso tem a ver com o que nós falamos, tem a ver também com como nós falamos. O que nós falamos e como nós falamos. Nós precisamos escolher bem as nossas palavras, mas nós também precisamos escolher bem a forma que nós falamos. Nós temos domínio próprio sobre a nossa fala. Lembre-se, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Eu quero encerrar, então, mostrando, nesse texto de 1 Samuel, um exemplo prático de tudo isso que eu falei. Veja, aí você tem a história de Davi, Nabal e Abigail. Como é que é a história? O Nabal era um cara rico. Ele era descendente de Calebe e ele tinha muitos bens. E ele possuía muitas ovelhas, muitos animais, e no período
que os animais tinham que se alimentar, ele mandou esses animais irem ali para o lado do deserto, aonde Davi com seus homens viviam. As ovelhas de Nabal pastavam naquela região, os pastores iam e tudo mais. Aí chegou a época de tosquear as ovelhas. Então trouxeram as ovelhas do deserto de volta para que eles fossem tosqueados. E o Nabal faz uma grande festa para comemorar aquilo, porque iria dar muito lucro para ele, recursos para ele. Então ele resolve, era a época de fazer isso. E Davi, nesse período da vida dele, ele era um fugitivo, né? Ele vivia no deserto, ele tinha 600 homens com ele. E Davi, então, diz para alguns dos seus homens irem até Nabal e liberarem paz para Nabal. No verso 6 diz assim: digam àquele afortunado, paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. E aí você diz para Nabal que como a gente, as ovelhas e os homens dele, né, ficaram aqui no deserto junto com a gente esse tempo todo, e a gente nunca morou eles, na verdade a gente sempre, pela presença da gente aqui, os protegeu, para ele ser generoso e mandar algumas coisas para a gente, né? Manda lá um pouquinho de picanha de novilha, né, e tal, um baby beef, né, negócio, né, para os nossos homens aqui, para a gente poder celebrar também. E os homens do Davi vão e falam com Nabal, mas Nabal, diz as Escrituras, ele era um homem mau, ele era um homem violento, ele era um homem de coração duro. E aí ele ouve os homens de Davi, a resposta que ele dá, ele fala: quem que é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água, a carne dos meus animais que eu abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu nem sei quem são? Nem sei de onde vem? Tem nada para vocês aqui não, vamos embora. E os caras voltam para Davi. E dizem para Davi o que Nabal diz. Lembra o que Davi disse que era para falar para Nabal? Paz para você, paz para sua casa, paz para sua família, paz para tudo que é seu. Certo? Aí Davi ouve a resposta. E diante da resposta que ele ouve, o texto diz assim: então Davi disse aos seus homens, que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu sua espada. E também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram a Davi. Enquanto outros 200 ficaram cuidando do rebanho. E Davi disse: com certeza, nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta, e nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Nabal, além de ser um cara violento, um cara duro, um cara maldoso, era também um tolo. Um tolo. Porque você está mexendo com Davi, cara. Sabe o Davi? O cara que matou o Golias. Entende? O homem tem 600 homens com ele. E Davi demonstra aqui exatamente aquilo que eu mostrei para vocês. A paz é circunstancial. Ele queria paz para o Nabal. Por quê? Porque na cabeça dele, pô, legal, ele vai mandar aqui uns negócios, vamos celebrar e tudo mais. Mas quando ele recebe uma fechada do Nabal, uma buzinada do Nabal, ele vai: pega a espada! Não adiantou nada fazer um favor para esse cara. Nós ficamos aqui protegendo as ovelhas dele. Ninguém ousou roubar uma ovelha dele, porque os nossos homens estavam aqui no deserto, e agora ele me retribui
o bem com o mal, então não vai sobrar nenhum homem vivo na casa dele. E ele sai e vai para lá. Nesse meio tempo, Abigail, que era a esposa de Nabal, e que o texto diz que Abigail era uma mulher inteligente e bonita, Nabal tirou sorte grande, hein? Uma mulher bonita e inteligente. Né? Vários aqui também tiraram, né? Todos aqui. Abigail recebe a notícia de um dos homens, um dos caras que ficava guardando as ovelhas, viu a resposta que o Nabal deu, e ele foi até Abigail. Ele falou, bom, não vai resolver falar com o Nabal, né? Ele já mandou, né? Olha só, verso 14, nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, mulher de Nabal. Ele diz, Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs para correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta. Em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo, eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora pense bem e veja o que a senhora pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Então, trocando em miúdos, ó dona, se eu fosse a senhora, dava um jeito nesse negócio aí, porque eu fiquei lá esse tempo todo no deserto, e ó, o Davi é brabo, hein? O homem é brabo. E ele mandou um negócio, e a resposta que o Nabal deu para ele, não vai ficar sem troco, não. Aí a Abigail, que é uma mulher inteligente, o que ela faz? Ela junta um monte de coisas, e bota lá nas mulas, pega do servo dele e fala, leva isso, e eu vou logo atrás de vocês. E ela sai ao encontro de Davi. Enquanto Davi vem para atacar Nabal, a casa de Nabal, a Abigail vai na direção deles e eles se cruzam. E o verso 23 diz que quando Abigail viu Davi, ela desce depressa do jumento, ela se lança aos pés de Davi e ela diz, meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Que a culpa recaia sobre mim. Nabal é um tolo, esse é o significado do seu nome. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Perdoe a transgressão dessa tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu Senhor, porque Ele está batalhando as batalhas do Senhor, nosso Deus. Eu trouxe essas coisas, que elas sejam recebidas pelo Senhor, dê-as aos seus homens, é um presente. Quando os seus homens foram até lá, essa sua serva não notou a presença deles. Então Davi diz a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendito seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Volte em paz para a sua casa. Veja, isso não é Romanos 12, que nós acabamos de ver. Tudo que nós vimos lá está aqui. Essa paz que é fruto das circunstâncias, contraposta a essa paz que é carregada por Abigail. Veja, nós precisamos terminar essa manhã
entendendo que o que Abigail está fazendo aqui é assumindo a culpa, assumindo o pecado, assumindo a responsabilidade de Nabal. Ela está sendo intencional com relação a isso. Ela está dizendo que a culpa dele caia sobre mim. E ao fazer isso, ela promove a paz no coração de Davi. Ela promove reconciliação. Ela abençoa Davi. Mas ela resolve o conflito. Eu conheço uma outra história que é muito parecida com essa. Aquele que proveu tudo para nós foi rejeitado por nós. Nós o deixamos de lado. E ele teria todo o direito de não deixar nenhum de nós vivo. Mas o seu filho disse para ele: caia sobre mim o erro deles. Caia sobre mim a rebelião deles. Caia sobre mim a maldade deles. E com essa ação, Jesus nos redimiu. E na sua redenção, Ele nos presenteou com tudo aquilo que é dele. Assim como Abigail presenteou Davi com tudo aquilo que era dela. Agora nós carregamos em nós o que pertence a Ele. E assim como Ele fez em nosso favor, somos agora seus representantes no mundo, para fazermos isso em ambientes de conflito, em ambientes de guerra, e em ambientes de desarmonia e de desencontros, começando dentro da nossa casa, indo até os confins da terra. Somos pacificadores, somos liberadores da paz de Deus. Ela deve ser o nosso reflexo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Eu estou com uma canção aqui na minha mente que acho que a maioria não conhece. Diz assim, ó: que a paz de Deus... Você sabe, Camila? Sabe? A Camila está aqui. Vem aqui, Camila. Que a paz de Deus venha sobre mim primeiro, né? Que a paz de Deus venha sobre mim. Acha ela aí? Ela é facinha. Mas eu gostaria de terminar esse tempo da gente juntos aqui com essa canção. Ela é uma canção que libera essa realidade da paz de Deus, sabe? Transborde a sua paz de nós.